Boa noite para os alunos que estão presentes aqui na aula e os convidados, mas também para você, quero dizer um bom dia, boa tarde ou um olá, já que não sei em que horas que você está participando desta aula, mas seja muito bem-vindo. Nós ficamos muito contentes com a sua participação e queremos sempre que você deixe o seu like para que nós possamos estar vendo a sua participação, mas mais do que isso, o nosso desejo é que você realmente compartilhe nas suas redes sociais a aula, porque assim maior número de pessoas terão o privilégio de estar participando. Você, nosso aluno da Escola Bíblica Dominical, quero só trazer a sua memória, porque você vai olhar lá e vai falar assim, mas eu não tenho essa lição. Mas você vai ver que a lição 3, que tem outro título, está dizendo Lucas capítulo 5 e 6. A nossa aula é sobre Lucas 5 e 6, mas não está igual da revista, tá certo? Porque na revista não foi abordado o capítulo 5 e 6, foi abordado o capítulo 4 final. Então, e esse capítulo nós já manifestamos ele na aula passada. Então, é muito importante você saber então que quando você estiver participando dessa aula, você vai estar então tendo uma nova visão sobre o texto 5 e 6, não igual da revista, tá bom? Mas eu agradeço você que tem participado da nossa Escola Bíblica Dominical. Isso é sempre motivo de alegria, a gente ver o resultado das participações durante a semana, não só no domingo, mas durante a semana continua sendo assistida às aulas. E nós louvamos a Deus por sua vida. E sabemos que o participar do estudo da palavra de Deus só vai lhe abençoar e fazer você crescer espiritualmente. Então, a nosso Deus toda a honra e toda a glória. O título da nossa lição, você já está vendo aí, Jesus, seus milagres e ensinamentos. Então, esse foi o título que nós demos para esta lição. Eu vou pedir que algum dos alunos abra a Bíblia e leia Lucas 5, versículo 26. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. A manifestação do poder de Jesus fez com que todos não só sentissem temor, mas também estavam surpresos pela manifestação do poder. E então nós vamos começar exatamente vendo o que foi que Jesus fez, que criou esta visão e esse sentimento nessas pessoas. A primeira situação são os próprios discípulos que vão experimentar a ação e o poder de Deus. Jesus havia falado à multidão e aquela multidão foi comprimindo a Jesus e Jesus então entra no barco e agora ele diz para aqueles pescadores que ele entrou no barco, diz, vamos ao alto mar. E aí então eles obedecem e é uma coisa interessante que eu quero que vocês reparem. Imagine uma pessoa entrar no seu barco e falar, vamos em alto mar. Quem é o senhor? O que o senhor está querendo? Por que o senhor acha que eu vou fazer isso? Nenhuma dessas perguntas foram feitas. Sabe por que não foi feito? Porque se há uma coisa que eles reconheciam, era o mestre. E o mestre sempre era tremendamente respeitado e obedecido. Por isso que eles obedecem a Jesus e vão a alto mar. E então,
Jesus sabia o que tinha acontecido com eles. Estava nítido que eles estavam cansados, que eles estavam frustrados, porque trabalharam a noite toda. Não é como se você fosse para uma empresa que quer você produzindo ou não produzindo, você tem o seu salário. O pescador, se não tiver a pesca, a vila vai sofrer e ele fica frustrado porque a sua vontade é alimentar aquelas pessoas e ter o seu ganha-pão. Então, Jesus diz agora: lancem a rede de pesca. Puxa vida, acabamos de fazer isso a noite inteira, não foi uma vez, batemos a rede em tudo quanto é lugar aqui e não pegamos absolutamente nada. Mas é interessante que no versículo 5, o pescador diz: mas por que és tu que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Ele não diz Jesus, ele não diz Rabi, ele não diz absolutamente nada. Pelo que você está dizendo, eu vou obedecer, eu vou lançar a rede, que foi aquela situação que eu disse antes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade no versículo 6 de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Foi algo que eles nunca tinham presenciado. E aí eles dão sinal para os outros pescadores que estavam ali na praia, também lavando as suas redes, e eles vieram com um outro barco. E o texto bíblico, no versículo 7, diz: e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. O impacto de pescadores que fazem isso o tempo todo e que, tendo batido a rede lá durante a noite toda, nada pegaram, quando vem essa quantidade de peixe, a reação dele foi essa que é Simão Pedro. No versículo 8: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. E o temor se apoderou de todos eles. Mas olha agora, quando Jesus fala conosco, Jesus fala sempre com um propósito. E o milagre também existe um propósito de ser feito. Jesus não estava exibindo o seu poder, mas Jesus estava ali começando a formar os seus discípulos, os seus apóstolos. E olha o que ele vai dizer agora no versículo 10, no final: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Isso significa você não vai estar mais no barco, você não vai mais sair para pescar. De agora em diante você vai me seguir e o seu objetivo é transmitir tudo que você aprendeu para as pessoas que estão à sua volta. Ser pescador não é algo fácil. Primeiro, você tem que aprender a conhecer o tempo. Você tem que aprender a conhecer a maré. Você tem que aprender a conhecer as correntezas. Você tem que aprender de que maneira lançar as redes, de que maneira recolher as redes, onde lançar. E tudo isso você vai aprendendo e vai fazendo. E agora Jesus diz: a sua determinação de pescar a noite toda, você vai aproveitar nessa nova função. Mas o que você faz? Não. Agora você vai aprender como pescar homens. E esta é a grande bênção que nós vemos o agir de Deus. Quem Deus chama, quem Deus manifesta o seu poder, a ação dele é desta maneira.
No versículo 11, alguém leia, por favor. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmã Emis, continua com o microfone aberto. Sim. O que eles fizeram a noite toda? Puxaram rede a noite toda tentando pescar. E não? Não pegaram nada. Agora, eles conseguiram a maior pesca que eles já viram na vida, certo? Sim, E como que eles abandonam barcos, peixes e tudo mais e seguem a Jesus? porque realmente eles criam no mestre. Já viam, né, o seu futuro. Creio Como que é para isso. interessante a gente aprender essa lição para as nossas vidas. Quando nós estamos falando que deixamos tudo para seguir a Jesus, é tudo mesmo. E isso precisa estar na nossa mente, no nosso viver do dia a dia. E se nós aprendermos como estamos vendo no texto, o chamar não é porque você é um doutor da lei, não é porque é a sua formação, não é por causa da sua capacidade. Aquele que é chamado, aquele que é vocacionado pelo Senhor, a capacitação também vem do Senhor. Então, ele chamou pessoas rudes e ele torna essas pessoas rudes os maiores conhecedores da vontade de Deus e de pregar a sua mensagem após a partida de Jesus para os céus. E isto que é algo impressionante que nós precisamos aprender na nossa maneira de viver. O milagre que Jesus fez ali para aqueles pescadores é porque o Senhor queria usar vários deles para fazer a obra de Deus. Eu espero que você que já tenha a salvação, que você não continue hesitando de fazer a vontade de Deus. Não continue dizendo, eu tenho esse trabalho, eu tenho esse emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se o Senhor está te chamando e se o Senhor está te dando oportunidade, a única coisa que Deus não quer é que você seja um profundo conhecedor de como aquecer bancos de igreja. Deus não te chamou nem para polir bancos e nem para esquentar bancos. Deus lhe chamou para você trabalhar na obra de Deus. Se você não está fazendo isso, você está desperdiçando tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. E foi isto que eles não fizeram. O que era tão importante, o que eles precisavam tanto, que era a pescaria, por ter a melhor pescaria, isto não levou a eles de chegarem para Jesus. O senhor permite só para a gente vender esses peixes e aí ter uma boa quantia de dinheiro para a gente seguir o Senhor? Eles tinham certeza que a provisão viria da parte do Senhor e que eles não teriam mais esse tipo de preocupação. E esta é a grande verdade. Mas a manifestação do poder de Deus vem agora na cura de um leproso. E isso está nos versículos de 12 a 15 do capítulo 5 de Lucas. E é interessante que Jesus percebe este homem leproso. A pessoa com lepra não podia nem chegar perto das outras pessoas. Mas Jesus vai até esta pessoa. Aqui há uma grande lição para a gente aprender. O que nós precisamos aprender?
Você precisa entender que para pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é você amar a pessoa com quem você vai falar. Isso já foi falado numa lição atrás, que a bruxa da Cracolândia aceitou a Jesus Cristo como Salvador por uma demonstração da missionária que foi até ela e deu um abraço. Ela que não sabia já o que era ser abraçada, porque estava de mau cheiro, estava largada na rua, totalmente despenteada, totalmente relaxada, suja. Ninguém chegava mais perto dela. Ela recebe um abraço naquela condição. E quando a missionária diz para ela que o amor do Senhor quer alcançar a vida dela, ela já tinha experimentado esse amor da missionária. E o texto vai dizer exatamente isto. Passou um homem coberto de lepras. Quando viu a Jesus, prostrou-se em terra e lhe e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Quero que seja purificado. E a lepra imediatamente deixou este homem. Esta lição nós precisamos aprender. Esta lição precisamos ter na nossa mente. Mas mais do que isto, quando o poder de Deus se manifesta através das nossas vidas, a quem nós devemos dar a glória? Estão apontando assim, eu não sei se vai aparecer na filmagem, né? Só aparece quando vocês falam alguma coisa. Não aparece, não. É Não só quando a aparece, gente né? fala. Adeus. A Deus. Né? Então, eu vejo que vocês estão fazendo o sinal apontando que é a Deus, mas eles não estão vendo a resposta de vocês. Mas é muito importante nós termos em mente que Jesus não queria fama. É bem diferente do que nós vemos hoje. Veja quantos milagres eu estou fazendo em nome do Senhor. Eu nunca vi um instrumento se gabar. Eu já vi um instrumento machucar. Meu filho estava usando uma faca aqui em casa que eu sempre deixo ela bem amolada, né? E aí, então, ele estava mostrando para a mãe como ele não corre risco de cortar, porque o dedo nunca está na direção do corte, né? O dedo sempre está segurando a fruta, mas não está numa forma que ele possa sofrer o corte. E ele disse: essa faca está muito afiada, né? E é isso, mas você já imaginou a faca chegar para o Cristiano e falar assim: haha, viu como eu sou boa? Eu acho que o Cristiano ia jogar a faca no chão e se assustar e sair de perto dela, né? Nenhum utensílio, nenhuma ferramenta fala e se gaba. Agora a gente tem que entender que nós somos os instrumentos na mão de Deus. E toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. E o versículo, no capítulo 5, verso 16, diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nós vamos ver esse texto nos estudos à frente, que quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio,
Jesus vai dizer: esta oração só sai com oração e jejum. Isso significa ter tempo com Deus. Mais oração, mais Bíblia, mais poder, mais dependência, mais experimentar a presença de Deus na sua vida. E isto é algo que Deus está propondo para todos nós. Mas a próxima manifestação dos milagres continua ainda no capítulo 5 e vai dos versículos 17 até o versículo 26. E é interessante que Jesus vê, a primeira coisa, algo diferente. Ele vê que havia uma grande multidão, porque o poder do Senhor de curar estava sendo manifestado, mas ele viu alguns homens trazendo uma pessoa, um paralítico, porque o Senhor, eles criam que o Senhor podia curar. O paralítico também tinha fé, mas a fé estava nos amigos, que estavam carregando a ele. A lição que nós precisamos aprender é muito grande. Quanto tempo nós desperdiçamos conversando, brincando, falando tantas coisas que não edificam e deixamos de falar aquilo que edifica e que provoca cura e que provoca salvação. Aquelas pessoas poderiam simplesmente falar assim: eu estou ocupado, não dá para mim fazer isso não. Entendeu? Nós vamos ver num dos milagres que Jesus vai fazer que o homem estava lá 38 anos no poço e não tinha uma pessoa que colocasse ele nas águas quando o anjo agitava a água. Aqui o Senhor vê a manifestação dos seus amigos. E assim que o Senhor vê a manifestação dos seus amigos, a fé, o Senhor decide curá-lo. Só que o Senhor percebe que aquele mal vem do pecado cometido. E Jesus, antes de dizer, você está curado, ele tira o maior peso que estava sobre os ombros do paralítico. E o Senhor diz: os seus pecados estão perdoados. O maior peso que os nossos amigos têm nas suas vidas é a cegueira espiritual, é os pecados que estão dominando e gerando a situação tão difícil para eles viverem neste mundo que o maligno está dominando as ações da humanidade. Mas lembre-se que tudo isso foi criado por Deus para que você vivesse uma vida abundante. Mas isso depende de você e depende de como você vai agir e de que maneira você vai agir. E então, os mestres e fariseus, no versículo 21 da lei, começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Eles ficaram com
um nó na cabeça, porque eles não tinham feito ninguém andar. Eles nunca tiveram autoridade para poder exercer essa autoridade de cura, de libertação na vida de qualquer outra pessoa. E então Jesus completa assim: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca em que estivera deitado, e ele foi para casa, louvando a Deus. Então, queridos, esta é a ação de Deus na vida das pessoas. E ainda Jesus, nesse texto 5 e 6, cura um homem de mão ressequida. Mas agora Jesus, que já havia trabalhado na vida de Pedro, vai trabalhar agora na vida de Levi. Levi já tinha escutado sobre os milagres de Jesus. Levi já tinha tido esse interesse de ir até Cristo. Mas a sua função era coletor de impostos. E ele estava ali trabalhando. Isso está no versículo 27 até o versículo 30. Depois de Jesus, saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse: siga-me. A alegria de Levi foi algo tão marcante que Levi, quando é convidado por Jesus, ele deixa tudo, mas ele tem uma ação diferente. Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. E ali, então, ocorreu uma nova oportunidade de Jesus ministrar a sua palavra e gerar o livramento a pessoas de posse e de categoria na sociedade. Mas também os mestres fariseus estavam lá e diziam que ele come e bebe com publicanos e pecadores. A minha pergunta é, e essa lição a gente precisa aprender agora, há um dito popular do tempo de Jesus: diga com quem andas e eu direi quem és. Não é texto bíblico, tá? Mas é para você ter que saber que esse ditado já é muito antigo. Mas qual é o objetivo que você anda com as pessoas? Jesus diz para nós que se vamos andar é para sermos a luz do mundo. É para transformar o mundo pelo entendimento que nós já recebemos da parte do Senhor. E isso é muito importante. Mas se eu for para seguir os exemplos deles, ou estar só no ambiente deles, eu estou pecando. E isso eu preciso ter em mente e preciso me colocar diante do Senhor. E então, quando Jesus é criticado que está comendo e bebendo com publicanos, Jesus começa a dizer sobre a sua missão. E sabe o que ele diz? Isso está no versículo 31 até 35. Alguém leia para mim esse texto. Lucas 5, de 31 a 35.
Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pescadores ao arrependimento. E ele lhes disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então, aqui nós temos algumas lições. A primeira lição, ele fala que os que têm saúde não precisam de médicos. Eu, esses dias, praticamente estou indo atrás da medicina quase que todos os dias. Não vai ser todos os dias, porque um dia na semana eu não tive que ir, né? Mas eu tive na segunda, na quarta, eu tive na terça, na quarta, né? E vamos ver o que vai acontecer no resto da semana, né? E ele diz: se você está com problema de saúde, você vai precisar do médico. Mas se você está bem, o último lugar que você quer é ficar em filas de consultórios, em filas para fazer exames, ser furado e estar ali tentando diagnosticar, porque até há um dito popular que diz: quem procura acha, né? E você acha que sempre vai ter problemas acontecendo na sua vida. E isso é uma verdade, né? Então, Jesus está dizendo que os sãos não precisam de médico. Mas também aqueles que acham que são bons ou são justos também não precisam de arrependimento. Mas sim os pecadores e sim os doentes precisam do Senhor. E é estes que estão procurando a Jesus e Jesus não os despreza. É para essas pessoas que o Senhor veio trazer a sua mensagem e para trazer a pregação do seu amor, que transforma, que restaura e que dá a nova oportunidade de viver um relacionamento com Deus. E é isso que o Senhor está propondo para nós. Mas continuando os ensinamentos de Jesus, agora nós vamos ver no capítulo 6. E aí, no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus falando que ele é o Senhor do sábado. Mas por que Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado? Por que ele teria que dizer isto? Um dos grandes problemas da religião é não ter ela de uma forma pura e bíblica. Ela sempre é enchida de costumes que viram obrigações a serem seguidas. Certa vez um jovem me procurou: para ser membro da igreja, o que é que eu tenho que deixar de fazer? Eu disse: você sabia que para ser um servo do Senhor, você não tem que deixar nada? Ele disse: isso não é verdade. Ué, se não é verdade, é Jesus que disse. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te darei o alívio. Ele não vai lá e diz: tira isso, tira aquilo outro da sua vida. Ele simplesmente diz: venha como você está. Porque eu sou Deus que dá o querer e dá o efetuar. É no seu relacionamento comigo que você vai vendo
a vantagem de ser filho de Deus e de me obedecer. E é isso que você precisa ter em mente. Então, as regras sobre o sábado, elas eram tremendamente pesadas para a vida daqueles religiosos. Era a quantidade de passos, era não poder fazer nenhum tipo de trabalho, de serviço, nem eles, nem seus servos, nem ninguém que tivesse na casa. Mas, na verdade, eles descumpriam isso o tempo todo. E Jesus vai dizer vários exemplos que eles praticavam, mas continuavam pondo peso sobre as pessoas que seguiam a religião. E isto é um peso muito grande. E aí ele pega o texto do Antigo Testamento e diz: alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Isso significa que eles estavam com fome e pegaram espigas para comer. E eles estão lá comendo as espigas e eles estão sendo censurados. E então Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus, tomando os pães na presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e também deu aos seus companheiros. E Jesus agora declara a maior verdade. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Deus não criou o sábado maior do que o homem. Deus criou o sábado para que ele pudesse descansar neste sábado. Deus estava preocupado com o homem. É isso que nós temos que ter em mente. E Deus sempre está preocupado com o homem, não está preocupado com os rituais, nem com as regras que você tenta cumprir e não consegue. Não é isso que o Senhor está propondo para nós. O que Ele está propondo para nós é um relacionamento. Grave isso na sua mente e no seu coração. Não fique pensando o que é proibido, mas pense como é agradável andar na presença de Deus. E se você pensar dessa maneira, então Deus vai te abençoar. Logo depois, no capítulo 6 ainda, começando no versículo 20, Deus vai dizer o que vai tornar cada um de nós felizes, muito mais que felizes, mas a gente não entende que tipo de felicidade é esta. E então ele começa a dizer no capítulo 20, e aí eu quero que esse texto seja lido. Lucas 6, 20 a 23. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Que bênção esta verdade. Que bênção essa verdade. E é isso que nós precisamos entender no nosso viver. As bem-aventuranças são para pessoas
que, por servirem a Deus, vão estar em situações de inferioridade. Ele diz: vocês que são pobres, pertencem ao reino de Deus. Mas eu quero dizer aqui, vocês que são servos de Deus, pertencem ao reino de Deus. Porque senão vai vir novo ensinamento dizendo: se você for rico, você não vai ter o reino de Deus. E a condição financeira nunca foi limite para que você pudesse ser filho de Deus e servo de Deus. Ele está dizendo aqui, aquele que considera o outro superior a si, que é servo. E aí ele diz: você pertence ao reino de Deus. Mas ele diz: se você tem agora fome e sede, você será satisfeito. Se você está chorando, chegará o momento da alegria. Se você está sendo odiado, se você está sendo insultado, se você está sendo anulado na sua pessoa, porque você adora a Deus, você está sendo ridicularizado, este é o maior motivo. Se alegre verdadeiramente neste dia, salte de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. O outro ensinamento do capítulo 6 começa no versículo 32 e vai até o versículo 36. Ele vai dizer sobre o amor ao próximo. Mas ele está dizendo: quem é que você ama? Se você vai me responder direto: eu amo meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus parentes, meus amigos mais chegados, o Senhor vai dizer: não tem mérito nenhum. Porque todo mundo ama as pessoas. Amar está inerente à nossa natureza. Algumas pessoas não têm ações de demonstrar com o gesto o amor, mas não significa que não existe o amor. E isso é muito importante nós termos em mente. Então, no versículo 32, ele vai dizer assim: que mérito vocês terão se amarem os que vos amam? E ele começa agora a fazer perguntas que nos deixam inquietos. Que mérito terão se fizerem se fizerem os pecadores que amam os que amam? Que mérito terão se fizerem o bem aos que são bons para com vocês? Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem você espera devolução? Que mérito tem nessa demonstração de amor? E aí ele vai dizer, a partir do versículo 35, que eu gostaria que vocês lessem para mim, 35 e 36. Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Eu vivi uma experiência de um
uma pessoa que estava vindo na igreja, ela me pediu um recurso, disse, pastor, ela me pediu na quarta, por acaso eu tinha esse recurso, no domingo eu te devolvo. No domingo eu vi ela na igreja, mas ela saiu por uma outra porta que eu não estava. Na quarta-feira era pessoas menores, ela estava também na igreja, mas também saiu por outra porta que eu não estava. E passou 3 semanas, ela fez essa mesma situação, até que eu a chamei para conversar. E quando eu a chamei, eu disse, a senhora está envergonhada? Ela disse, estou, porque eu não tenho dinheiro ainda para devolver. Você lembra do que eu falei? Quando eu lhe emprestei esse dinheiro? Eu falei, eu tenho, e agora vou dizer bem claro, eu tinha, tá? Eu tenho um fundo, e esse fundo funciona da seguinte forma. Quem me solicita algum recurso, eu pergunto a Deus, porque o fundo é de Deus. É para fazer? E Deus me responde sim ou não. Se ele responde sim, o dinheiro que eu entrego é o dinheiro de Deus. E esse dinheiro, se for devolvido, eu vou usar para outra pessoa. Se não for devolvido, não tem problema nenhum. Mas o bem que eu lhe fiz não pode ser agora o mal para o nosso relacionamento. Então, por favor, a senhora não tem um empréstimo comigo. A senhora recebeu um presente nesse valor. Então, eu espero que todas as vezes que você me ver, você venha me cumprimentar com o amor que nós temos um pelo outro. Combinado? Ela disse, pastor, saiu um peso da minha alma. Não adianta pedir agora que eu não tenho mais esse dinheiro separado, tá bom? Agora sou aposentado. Então não tem esse recurso mais. Você perdeu o tempo de me conhecer. Mas aí o Senhor vem e vai trabalhar agora conosco sobre atitudes que a gente faz o tempo todo. Você já parou para pensar o quanto você julga as pessoas? Você escuta uma notícia e você diz, puxa vida, realmente fez isso. Vai passar algum tempo e ele não fez nada daquilo. Mas você já julgou a pessoa. E é muito importante a gente ter em mente que o Senhor diz, cuidado com o juízo que é temerário. Ele é proibido, não faça. Pare de julgar as pessoas. O grande problema é que, com a medida que você está medindo o teu irmão, medindo o teu próximo, você sai da misericórdia de Deus e Deus começa a te julgar pelo mesmo critério que você está julgando as pessoas. Olha o risco que você está tendo na sua vida de começar a ser julgado por Deus da maneira como você está agindo para com o próximo. E aí ele diz, no versículo 37, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Tenha isto em mente. E aí ele pergunta, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Aí ele diz, no versículo 40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Mas tenha isto em mente. Você pode superar o conhecimento do mestre, mas você nunca pode deixar de honrar
o seu mestre. E isso é uma coisa que a gente perde rapidamente. Um dos filmes que eu mais gosto é Ao Mestre com Carinho. Que lição que esse professor nos dá sobre dedicação. Pega uma classe de rejeitados e estes alunos se tornam os melhores alunos da escola. Ele está todo feliz com a formatura desta turma e ele passa na classe, de repente, 2 novos alunos entram na sala. Ano que vem eu estou na porcaria da tua sala. E ele diz, vai começar tudo de novo. Né? Ele não pode chegar e falar para o diretor, eu quero acompanhar essa turma, eu vou ensinar no próximo ano para eles, não para uma nova turma. Ele está lá para estar numa fase dos alunos na escola. Mas o seu amor é um amor transformador. E é isso que nós temos que aprender na nossa vida. Por isso, ele diz, pare de olhar para as pessoas, notando pequenas situações quando os grandes problemas estão verdadeiramente na sua vida. E ele diz, você não pode chegar para o teu irmão, isso está no versículo 42, teu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, se você nem mesmo consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, eu espero que esses ensinamentos, que nós tivemos o privilégio de poder meditar nesta noite ou nesse dia que você vai assistir e participar da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você realmente diga, Senhor, eu preciso incorporar esses ensinamentos na minha maneira de viver. Você será tremendamente abençoado se isto for uma realidade a ser vivida na sua vida. Então, o meu desejo é que realmente Deus lhe abençoe grandemente com esses ensinamentos da palavra de Deus. E gostaria de orar nesse momento com você. Ó Pai, aplica a tua palavra no nosso viver. E dá-nos sabedoria para fazermos diferença neste mundo em que nós vivemos. Demonstrando o teu amor, demonstrando a bênção que é ter a escolha de viver por ti e para ti, e dá-nos realmente a alegria de proclamar o teu nome. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos vocês e a você que está assistindo e participando dessa aula em qualquer outro momento. Deus abençoe também sua vida. Muito Pastor? obrigado, pastor Solovi. Muito bom. Obrigada, pastor. Uma bênção. Obrigado, pastor. Preciosa. Amém. Obrigado, pastor Solovi. Lembrando, esse vídeo estreia no domingo às 9 horas da manhã. E esse domingo a nossa igreja celebra também o Dia das Mães. Então, as nossas amadas mães que estão aqui, a minha mãe está aqui, né? Nós temos a irmã Edina, a irmã Cíntia conosco também, todas as mães aí de nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente. E você que está acompanhando no domingo, você que tem aí a sua mamãe presente, não deixe de estar ali presente com ela, presenteando ela também, cuidando ela, demonstrando amor e carinho, tá bom, queridos? Deus abençoe grandemente. Ô, Mateus. Oi. Quem tem a avó do lado tem que dar 2 presentes, tá? Da mãe Isso é verdade. e da avó, duas tá? vezes. Então, ô Raul, quando você for ver essa aula, lembre-se da mamãe, tá bom?
Ela está esperando o presente. É isso aí. Tá ouvindo? Ai, Deus Boa noite, abençoe, irmão. queridos. Obrigado Até pela mais. aula. Então, tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Fiquem Boa com noite a Deus. todos. Amém.